Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto, desde o campo José Eduardo Abreu, nos Canaviais, palco do jogo grande da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora, no derby burense entre Canaviais e Lusitano. Aliás, o futebol distrital de séniores da Divisão de Elite e de Honra vão estar em destaque nesta primeira parte do Diário do Sul Desporto. Fique por aí. O Juventude de Évora arrancou uma vitória a ferros em Cabrela na segunda jornada da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Évora. Os pupilos de Miguel Ângelo até estiveram em desvantagem, mas já na segunda parte deram a volta ao jogo e garantiram os 3 pontos. Não foi fácil a deslocação do Juventude a Cabrela, em jogo a contar para a segunda jornada da Divisão de Elite. A formação juventudista experimentou alguns dos muitos problemas que vai encontrar na competição, nomeadamente as paupérrimas condições de alguns campos que obrigam a equipa a ter que se adaptar a uma nova realidade. A equipa do Cabrela deu uma excelente réplica à formação juventudista e acabou por surpreender ao colocar-se em vantagem ainda na primeira parte. Contudo, ainda antes do intervalo, os azuis e brancos chegaram à igualdade por intermédio de Xande, resultado com que se atingiu o intervalo. Na segunda parte, a toada manteve-se, com o Juventude a mandar no jogo e à procura do golo, e a equipa do Cabrela com o bloco mais baixo, à espera do erro do adversário para tentar chegar com perigo junto da baliza adversária. De tanto porfiar, o Juventude acabaria por chegar ao segundo golo, por intermédio de André Xavier, que marca pelo segundo jogo consecutivo e garantiu uma vitória difícil, mas inteiramente justa. Os juventudistas conhecem agora melhor as reais dificuldades que uma competição como esta lhe pode oferecer no futuro. O técnico Miguel Ângelo já falou ao Diário do Sul Desporto sobre este jogo em Cabrela, onde não deixou de fazer algumas críticas ao estado do campo. Um campo difícil, um campo pelado, um campo que não devia existir neste nível, já que se queremos melhorar a qualidade do campeonato também passa pelos campos serem no mínimo relevados naturais ou sintéticos, coisa que não acontece neste campo onde o Juventude se deslocou ontem. Balneários péssimos, campo péssimo, cheio de pedras do século passado, mas enfim, a Associação permite essas coisas e nós, os clubes envolvidos na elite, temos que estar preparados para defrontar estas equipas nestes campos pelados que já não devia existir. Em relação ao jogo, um jogo difícil, uma primeira parte difícil, uma primeira parte em que passamos por uma fase de adaptação ao campo, cheio de pedras, em que o adversário foi feliz e no único remate que fez à baliza fez um golo, e um golo muito, muito bom, mas que nós também tivemos algum demérito nessa situação e conseguimos chegar ao empate ainda antes do intervalo. Na segunda parte entramos, eu falei com os jogadores ao intervalo, tínhamos que resolver e marcar o mais rápido possível para fazer o resultado, porque senão as coisas tornavam-se muito difíceis. E assim que fizemos o golo, fechámos a loja, não nos interessava marcar mais, sim guardar aquele resultado, guardar os 3 pontos, que era isso que interessava nesta deslocação. Miguel Ângelo, satisfeito com os 3 pontos conquistados em Cabrela, mas também deixou algumas críticas à Associação de Futebol de Évora. Vamos então conferir o quadro de resultados desta segunda jornada da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Évora. Atlético de Reguengos 5, Estremoz 0, Portel 1, Oriolenses 4, Lavre 0, Calipulense 1, Redondense 0, Sporting de Viana 0, Cabrela 1, Juventude de Évora 2 e Monte do Trigo 2, Perolivense 1. Na classificação, o Atlético de Reguengos e Juventude têm 6 pontos, o Sporting de Viana e Calipulense dividem o terceiro posto com 4, quintos Oriolense, Monte do Trigo e Estremoz com 3 pontos, oitavos Portel, Perolivense, Cabrela e Redondense todos com 1 ponto. O Lavre está na cauda da tabela classificativa e ainda não pontuou neste campeonato. Esta emissão do Diário do Sul Desporto é feita a partir do campo José Eduardo Abreu, palco do primeiro derby burense da Divisão de Honra desta época 2013-2014. Aqui se encontraram Canaviais e Lusitano, o jogo que terminou empatado a 1. Os lusitanistas foram melhores na primeira parte e marcaram, os canaviais foram melhores na segunda e igualaram. Derby burense no arranque da Série A da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora. Canaviais e Lusitano defrontaram-se no campo José Eduardo Abreu com muito público, num jogo muito intenso e competitivo. O Lusitano entrou melhor no jogo e conseguiu ter mais bola e jogar mais tempo no meio-campo adversário, pese embora a posse de bola fosse discutida em todas as zonas do campo, levando a muitas faltas e muito contacto entre os jogadores.
A equipa da casa foi a primeira a levar perigo junto das balizas, neste lance com o cabeceamento ao lado da baliza lusitanista. Respondeu o lusitano com uma boa oportunidade para inaugurar o marcador, depois deste trabalho à ponta de lança do avançado Miguel Rosado. Aos 20 minutos, o lusitano chegou mesmo ao primeiro golo da partida, através de um lance de bola parada. Aldeano bateu um livre na meia-esquerda, atacante, e no meio da confusão é um jogador dos Canaviais quem envia a bola para o fundo da sua baliza. O lusitano justificava nesta altura a vantagem no marcador pelo número de oportunidades criado, mas o jogo continuava muito equilibrado e muito lutado. Contudo, no último lance da primeira parte, João Coelho teve o golo da igualdade no seu pé direito, mas a mira estava um tudo nada desalinhada à esquerda. Ao intervalo, o lusitano vencia nos Canaviais por 1-0. A segunda parte foi completamente diferente e os papéis inverteram-se, com a equipa da casa mais dona da bola e com mais oportunidades, enquanto o lusitano foi mais na expectativa e a espreitar o contra-ataque. E foi num lance rápido de contragolpe que Miguel Rosado poderia ter ampliado a vantagem para o lusitano, mas a experiência de Carlos na baliza dos Canaviais fez toda a diferença. A equipa da casa respondeu através de mais um lance de bola parada e esteve a centímetros de igualar o jogo neste lance. Mas aos 87 minutos, já com o lusitano reduzido a 10 unidades, chegaria mesmo ao gol do empate, fruto da pressão exercida no meio-campo lusitanista. Fábio Hipólito, que havia entrado no decorrer deste segundo tempo, correspondeu bem a um cruzamento na direita e atirou para o fundo da baliza lusitanista para gáudio dos seus adeptos. Até ao final do jogo, as duas formações ainda tentaram chegar à vitória, mas o resultado já não se alteraria. Resultado justo entre duas boas equipas e que se equivaleram nesta partida. Batalha, capitão do lusitano, gostou do jogo e da exibição da sua equipa, mas também reconheceu a qualidade do adversário. No momento que ficámos a jogar com 10, as coisas complicaram-se. Demos tudo dentro de campo, trabalhámos muito. Estamos de parabéns, para a próxima sai melhor, isto acontece, é o futebol, é mesmo assim, provámos que somos uma grande equipa, jogámos contra os Canaviais, que é sempre uma equipa muito forte em sua casa, mas nós estamos muito fortes, o lusitano continua muito forte e este ano luta para ser campeão outra vez. O capitão dos Canaviais, Peu, gostou do jogo e do ambiente e considera o resultado justo pelo que as duas equipas fizeram ao longo do jogo. É verdade, a primeira parte com um ligeiro ascendente do lusitano, acho que a segunda parte tivemos um pouco mais por cima, claro que a expulsão do lusitano veio ajudar a isso, é um mal menor, conseguimos ainda um gol, podíamos ter feito o segundo. No entanto, o espetáculo que foi emocionalmente e para o público que esteve a assistir, acho que é o que há a tirar de bom deste jogo, tal como a qualidade das duas equipas. Acho que são duas equipas candidatas pelo menos à subida de divisão e esperemos que hajam muitos mais jogos assim, como é óbvio, com a massa adepta que aqui veio a ver as duas equipas. No jogo de palavras, também os dois treinadores estiveram de acordo. Nelson Valente, técnico do lusitano, considerou o resultado justo. O resultado parece-me a mim justo. A primeira parte claramente nossa, onde eles tiveram só uma oportunidade num canto, sempre a minha equipa sempre bem organizada. Na segunda parte, a partir do momento da expulsão que marcou o jogo, porque entrou numa anarquia em termos táticos, porque os Canaviais fez um jogo direto sem critério, e nós aí tivemos mais dificuldades a disputar sempre os lances aéreos, raramente conseguimos colocar a bola no chão e após um erro individual os Canaviais fizeram o gol e o resultado acaba por se aceitar, porque na segunda parte eles tiveram mais posse, mais situações perigosas, a gente também as criou, não conseguimos finalizar, e pronto, é o resumo da primeira jornada, que é uma primeira jornada, não é? Luís Sacristão, o técnico dos Canaviais, considerou um bom jogo entre duas boas equipas, também com o desfecho ajustado. Duas partes distintas, a primeira parte mais forte do lusitano, na segunda parte apelei ao intervalo para que conseguíssemos ir buscar algumas forças e alguma motivação que era o que estava a faltar, seguramente na primeira parte, e a malta conseguiu e tivemos bem e agora fica até um sabor amargo, porque podíamos se calhar ter feito mais um golinho agora na segunda parte, não nos ficava mal. Derby aburense, na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, terminou com um empate entre Canaviais e Lusitano. Derby intenso este entre Canaviais e Lusitano. Vamos então conferir os resultados desta primeira jornada da Série A da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora. Canaviais 1, Lusitano de Évora 1, Outeiro 2, Borbense 1, Curval 0, Aldiense 1 e Bencatelense 4, Santiago Maior
2. Na classificação são primeiros Bencatelense, Outeiro e Aldiense, todos com 3 pontos. Quartos, Canaviais e Lusitano de Évora com 1 ponto. Corval, Borbense e Santiago Maior não somaram pontos nesta jornada inaugural. Na Série B da Divisão de Honra, os destaques vão para as derrotas caseiras do Luso-Morense e do Escoralense frente ao Arraiolense e Valenças, respectivamente. Vamos então aos resultados desta segunda jornada. Santana 0, Fazendas do Cortiço 3, Giasteira 3, Brotense 1, Luso-Morense 0, Arraiolense 2 e Escoralense 1, Valenças 2. Descansou nesta segunda jornada a equipa do Alcaçovense. Na classificação são primeiros Cortiço e Giasteira com 4 pontos, terceiros Valenças, Alcaçovense, Arraiolense e Escoralense, todos com 3 pontos, oitavos Brotense e Santana, ainda sem qualquer ponto. O Lusitano de Évora vai ter mesmo que jogar esta temporada na Divisão de Honra. Foi esta a decisão do Tribunal da Comarca de Évora sobre a providência cautelar interposta pelos lusitanistas para fazer prevalecer a decisão da última Assembleia Geral da Associação de Futebol de Évora no dia 20 de agosto. Queriam os lusitanistas jogar na Divisão de Elite. O Tribunal da Comarca de Évora indeferiu a providência cautelar entregue pelo Lusitano Ginásio Clube, onde pedia a proibição da realização das competições agendadas pela Associação de Futebol de Évora, até que a sua direção repusesse o quadro competitivo, conforme deliberação da última Assembleia Geral do dia 20 de agosto, onde os clubes votaram a constituição de 2 divisões, sendo que a principal, a Elite, seria constituída por 14 e não por 12 clubes, com a integração dos 2 primeiros classificados da primeira divisão na época anterior, que neste caso seriam o Lusitano e o Arcoense, mas visto que o Arcoense desistiu, o lugar seria ocupado pelo Cortiço. O Tribunal entendeu que, pese embora a razão que existia ao Lusitano para avançar com esta providência cautelar, entendeu, e cito, que a mesma não se mostrou suficientemente indiciada a existência de um verdadeiro, grave e dificilmente reparável prejuízo que só pudesse ser acautelado através do decretamento da providência requerida. Luís Valente, presidente do Lusitano Ginásio Clube, já falou ao Diário do Sul Desporto sobre esta decisão do Tribunal e o que pensa o Lusitano sobre a mesma. Para colocar esta providência cautelar, decidiu que seria prejudicial para o campeonato distrital parar em prol do Lusitano e para a Divisão de Elite. Portanto, nós aceitámos de bom grado, não vamos querer recorrer, não vamos arranjar confusão com ninguém, nunca foi não foi o intuito desta direção do Lusitano. Dizendo simplesmente, e que as pessoas percebam de uma vez por todas, que queria que a verdade desportiva fosse reposta. O Lusitano, que ano passado foi campeão, havendo só 2 divisões, nós achamos e temos o direito de o fazer, que estar na divisão de elite seria meritório para o que estes atletas fizeram. A associação não respeitou várias decisões que foram tomadas em Assembleia, violou alguns estatutos, por isso essa providência cautelar. Não vamos arranjar mais confusão, vamos aceitar as coisas como elas foram decididas. Espero que a associação daqui para o futuro de facto também faça as coisas desta forma, que aceite e de facto respeite a decisão com os clubes, porque eu penso que os clubes são aqueles que têm que decidir o que é melhor para o nosso distrital. Se assim não acontecer, com certeza que mais clubes poderão queixar, hoje o Lusitano, amanhã outros com certeza. Portanto, essa é a nossa opinião, vamos aceitá-la, vamos disputar este campeonato com a mesma atitude, com a mesma vontade e tentar chegar aos objetivos, que é o principal que nós queremos nesta época. Luís Valente, presidente do Lusitano Ginásio Clube, sobre a decisão do Tribunal da Comarca de Évora, que interferiu a providência cautelar entregue pelos lusitanistas, onde era pedida a proibição da realização das competições agendadas pela Associação de Futebol de Évora. O Lusitano vai aceitar a decisão e não vai recorrer. O Juventude de Évora apresentou aos seus associados a equipa de júniores para a época 2013-2014. O jogo foi frente à União Desportiva Macedense e terminou empatado a 2 golos. A equipa de júniores do Juventude Sport Clube apresentou-se aos seus associados num jogo frente à União Desportiva Macedense. O relevado do estádio Sanches de Miranda recebeu a nova equipa de júniores do clube, que se prepara para competir no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Évora, onde vai entrar com muita ambição e ilusão. O plantel do Juventude é constituído pelos jogadores Gonçalo Silva, Fred, Marco, Toy, Pimenta, Barradas, Miguel Oliveira, Mamed, Paulo Pereira, Farinha,
Balsa, Sardinha, João Paixão, João Diogo, Barreiros, Charles, Salvador, Gonçalinho, André Cunha, André Matos, Manzopo, Direitinho e Bruno Encarnação. A equipa técnica é constituída por Sérgio Martinho, que regressa ao Juventude, e Paulo Mamed. Este jogo terminou empatado a 2 golos, com o Juventude a apresentar 2 equipas nas 2 metades do jogo. Os pupilos de Sérgio Martinho chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Gonçalo Farinha e Marco. Mas na segunda parte, a formação da União Desportiva Macedense chegaria à igualdade, aproveitando a maior inexperiência dos jovens jogadores azuis e brancos. O técnico Sérgio Martinho falou ao Diário do Sul TV sobre este jogo de apresentação e o que espera da participação no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Évora. A nossa equipa entrou com um jogo um bocadinho direto, não é bem a nossa identidade, mas é como um jogo de pré-época, as coisas ainda não estão bem definidas e os jogadores que procuraram o jogo direto, talvez por cansaço, fadiga, afetou também a concentração. Não fizemos o nosso melhor jogo, não estipulámos não fizemos aquilo que estipulámos no balneário, mas no âmbito geral a equipa conseguiu corresponder da melhor forma a um adversário que apesar de estar no Campeonato de Natal, tem uma equipa fisicamente muito forte, uma equipa muito agressiva, uma equipa que defende bem, é uma equipa que defende bem e que joga também em contra-ataque. Cometemos erros que não podemos voltar a cometer, temos que corrigir. A equipa sente dificuldade ainda a sair a jogar de trás, que é um dos nossos pontos fortes no último ano, e é isso que temos que continuar a trabalhar. Estas equipas séniores, nomeadamente esta do Macedense, numa semana jogou-se 2 vezes com ela, é disto que o Juventude pode apanhar muito, equipas que tecnicamente são inferiores, mas naturalmente vão estar a jogar com o físico e com muito contacto e muita luta para obrigar o Juventude a jogar mal. Sim, nós estávamos conscientes que era um adversário que se assemelha com algumas das equipas do nosso campeonato, equipas fisicamente possantes, mas que tecnicamente preferem o tal jogo direto, o jogo de colocar bolas nas nossas costas, e para isso é necessário também a gente prepararmos com equipas que, apesar de serem fisicamente também muito fortes, têm a valência de ter mais experiência e fazê-lo isso com mais sabedoria, não é? Sim, o plantel é extenso e tem muita qualidade. Ainda no último jogo conseguimos meter em campo 22 jogadores sem se notar uma quebra de rendimento da equipa, isso é de salientar. A equipa de júniores do Juventude apresentou-se aos seus associados num jogo frente à União Desportiva Macedense e empatou a 2 golos. Inserido numa série muito difícil, depois de Sporting e Benfica, seguiu-se o Sacavenense. Em Lisboa, os eborenses perderam por 5-0. Ao contrário do que havia feito frente ao Benfica, na Silveirinha, na semana anterior, a formação lusitanista não conseguiu repetir a exibição e não evitou uma derrota gorda por 5-0 diante do Sacavenense. Recorde-se que esta época o lusitano viu-se integrada numa das séries mais fortes da competição, onde pontuar não tem sido nada fácil. Ainda assim, a formação verde-branca soma 2 pontos, mas ainda procura a sua primeira vitória na competição. Depois do Sporting e do Benfica, em Évora, a equipa de iniciados do Lusitano de Évora deslocou-se a Sacavém para mais um jogo do Campeonato Nacional, onde voltou a não pontuar. Foi também sob o signo do 5 que a equipa de juvenis do Juventude Sport Clube perdeu no Caixa Futebol Campos, no Seixal, frente ao Benfica, em jogo de preparação. As boas prestações da equipa de juvenis do Juventude de Évora no Campeonato Nacional levaram que fosse convidada pelo Sport Lisboa e Benfica para um jogo particular, aproveitando a paragem de 3 semanas na competição. A verdade é que a formação eborense voltou a demonstrar muita qualidade e jogou taco a taco com a formação encarnada. O Benfica venceu por 5-2, mas a réplica juventudista deu razão aos dirigentes do clube lisboeta quando decidiram convidar o Juventude para este jogo, depois de terem observado os eborenses no jogo diante do Belenense no estádio do Restelo, a contar para o Campeonato Nacional. As 2 equipas encontraram-se no Caixa Futebol Campos, no Seixal, para um jogo que acabou por oferecer um grande espetáculo e muitos golos. O Benfica marcou primeiro, mas antes do intervalo, Ruben Leonardo igualou para as cores azuis e brancas. O 1-1 que se registava no final da primeira parte era justo face ao que se passava nas 4 linhas. No segundo tempo, o Benfica marcou cedo e chegou aos 3-1. O Juventude, com seu apanágio, não baixou os braços e ainda reduziu para 2-3 por Diogo Cardinhos, mas nos últimos 5 minutos os benfiquistas lograriam marcar por mais 2 vezes e fecharam as contas em 5-2. Nesta partida, o técnico Bruno Rico utilizou 22 jogadores.
O técnico falou ao Diário do Sul Desporto sobre mais este jogo de preparação. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas também não estávamos preocupados com o resultado. Estávamos preocupados sim em proporcionar, também injetar um bocadinho de confiança e motivação nos nossos jogadores. Tentámos abordar o jogo também de uma forma diferente. Nós normalmente costumamos jogar com as equipas ditas grandes num bloco mais baixo, damos um bocadinho mais de iniciativa de jogo ao adversário e tentamos sair depois em transições rápidas. Serviu este jogo também para nós tentarmos delinear outra estratégia e vermos também como é que nós nos conseguiríamos bater com equipas deste calibre num ataque mais continuado e olhando olhos nos olhos o adversário. Mas pronto, o balanço foi sem dúvida positivo, consegui colocar o plantel todo a jogar. Normalmente aqueles miúdos que têm sido mais utilizados, como eu estava à espera, deram uma resposta diferente. Ao intervalo, salientar que estávamos empatados 1-1 e na minha ótica não tínhamos sido de todo inferiores à equipa do Benfica. Depois, com as mudanças ao longo do decorrer do jogo, obviamente os golos do Benfica foram surgindo, mas não foi isso que manchou a nossa participação entre aspas, no treino que fizemos no Seixal. A equipa de júniores do Juventude deslocou-se ao Seixal e perdeu com o Benfica por 5-2, em jogo particular disputado no Caixa Futebol Campus. Na próxima segunda-feira, pelas 19, em mais um jogo de treino, os juventudistas deslocam-se a Estremoz para manterem a atividade antes do regresso da competição no Campeonato Nacional. Em vésperas de começar a época oficial, a equipa de futsal feminina da Associação Académica da Universidade de Évora realizou o derradeiro jogo de preparação em Setúbal, vencendo o Miratejo por 2-1. A equipa feminina de futsal da Associação Académica da Universidade de Évora continua a sua preparação para as competições oficiais, onde vai estar envolvida na época 2013-2014. A equipa burense vai participar no Campeonato Distrital e na Taça de Évora, provas sob a organização da Associação de Futebol de Évora, e nos campeonatos universitários que vão ter lugar no próximo ano. Em caso de vitória no Campeonato Distrital, a equipa participará igualmente na Taça Nacional. Depois de ter vencido o torneio quadrangular que se realizou em Évora, a formação iburense deslocou-se este fim de semana a Setúbal para defrontar a equipa do Miratejo em mais um jogo de preparação. Numa partida muito competitiva e durinha, a formação orientada por Luís Papança levou a melhor por 2-1, com golos de Joana Nabo e Zalmansor. Ao intervalo, as eburenses já venciam por 1-0. O técnico Luís Papança falou ao Diário do Sul Desporto sobre mais este jogo de preparação da equipa em Setúbal. Foi mais um jogo importante, foi mais um jogo competitivo, com uma equipa que quer lutar também pelo título em Setúbal e conseguimos vencer num terreno complicado. Num jogo que na primeira parte nós estivemos sempre a dominar, mas que sentimos que podíamos ter complicação porque a equipa adversária começou a jogar um bocado duro e a nossa equipa não é uma equipa de entrar no combate. Mesmo assim, chegámos ao intervalo a ganhar 1-0. Na segunda parte sofremos um gol, eu pensei que a equipa ia abanar e de facto isso não aconteceu e conseguimos marcar o segundo já perto do final. E fizemos um bom jogo, tendo em conta que não levámos guarda-redes e jogámos com uma jogadora de campo, acho que foi muito positivo. A equipa feminina de futsal da Associação Académica da Universidade de Évora continua a sua preparação para as competições oficiais, onde vai estar envolvida na época 2013-2014. A equipa burense deslocou-se a Setúbal para defrontar o Miratejo e venceu por 2-1 com golos de Joana Nabo. E é com o futsal feminino, desde o campo José Eduardo Abreu, nos Canaviais, que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 64 38 91 e no YouTube, a partir de todas as terças-feiras. Ou então pode ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo, terças-feiras às 7 da tarde e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por esta semana. Estamos de regresso com mais desporto na próxima semana. Até lá, fique bem. Fico com a Diário do Sul TV.